Bom, gente, boa tarde. Vou fazer uma introdução aqui. A TEI é um projeto integrador da Universidade Presbiteriana Mackenzie e todo mês a gente vai abordar um tema e no final do mês a gente vai finalizar com um webinar discutindo sobre, abrindo espaço para pergunta, de dúvidas. Eu vou passar um videozinho aqui dando uma introdução geral do nosso projeto e já volto com vocês aí. Olá, nós somos a Teia Biomac e agora eu vou contar um pouco mais sobre nós para vocês. A ideia do projeto surgiu com a união dos professores e professoras biólogos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com a intenção de transmitir e ensinar ciência. Mas por que Teia? Nosso nome surgiu a partir da proposta de criar uma rede de conhecimento para vocês. Incrível, né? Agora, podemos passar informações importantes para quem não é da nossa área, sobre a nossa área e sobre o que anda acontecendo por aí. A Teia Biomac é um programa de extensão para a divulgação científica. Nosso objetivo é criar conteúdos e divulgar através de produção de vídeos, cartazes, folhetos informativos, webinar, redes sociais e toda e qualquer outra forma para chegar até vocês. Acreditamos que o conhecimento é uma ferramenta que deve ser disponível para todos e que todas as descobertas científicas devem ser divulgadas para o público geral. Queremos que qualquer pessoa possa entender e fazer parte de assuntos do dia a dia e do que acontece ao nosso redor. Abordaremos em nossas publicações de tudo um pouco, desde informações sobre o Covid-19 até conscientização ambiental, sempre ajudando como podemos o entendimento dos assuntos do momento. A divulgação científica é essencial para o meio científico manter um diálogo com a sociedade. Os conhecimentos produzidos possuem muito mais valor quando disponíveis para todos, de maneira clara e sem linguagem acadêmica. Queremos, por meio do nosso projeto, propagar informação e estabelecer um meio de dialogar com todos, popularizando a ciência. E aí, gostou do nosso projeto? Segue a gente lá no Instagram e se inscreve no nosso canal do YouTube para ficar antenado sobre tudo o que está acontecendo na ciência e no mundo. Bom, gente, essa foi uma pequena introdução do nosso projeto. Quem ficou ligado no nosso Instagram esse mês? Desculpa. Quem ficou ligado no nosso Instagram esse mês viu que nosso tema do mês é vacina. Então, todo mês a gente vai estar abordando um tema e vamos encerrar esse tema com um webinar. E hoje a gente está muito feliz de poder receber duas doutorandas aqui com a gente para discutir um pouco sobre vacinas, em diversos aspectos. O tema desse webinar é vacinas, da pesquisa e introdução. A gente tem aqui a Lola, que é mackenzista, formada em Ciências Biológicas pelo Mackenzie. Ela é doutora pelo Butantan em Biotecnologia. A gente tem aqui a Eliane também, que é formada em Ciências Biológicas pela USP, doutora na USP também em Genética. E vou passar a palavra para a Eliane, para ela se apresentar, falar um pouco do que ela faz. Cada uma das duas vai fazer uma apresentação de 20 minutos e nos 20 minutos finais a gente vai responder as perguntas que vocês podem ir mandando aí conforme vão ocorrendo as apresentações. Eu vou começar pela apresentação e falar um pouquinho de mim no final, pode ser? Ótimo. Dá para ver? Tá. Sim. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da
do pessoal da TEA Biomac. É um prazer participar desse webinar, especialmente com a Ana Paula, né? Nós trabalhamos há muito tempo no Butantan, enquanto a Ana Paula era aluna de mestrado e depois doutorado. Eu continuo lá e a Ana Paula está na França, né? Bom, eu vou fazer uma apresentação. O título é Vacina Nano Particulada contra a Pneumonia e eu sou pesquisadora do Instituto Butantan, do Laboratório de Bacteriologia. O pessoal da TEA Biomac tinha falado, eu não entendi direito o que foi discutido nesse mês sobre vacinas, mas eu achei importante fazer uma introdução sobre o assunto para que que as pessoas possam entender os tipos de pesquisa acadêmica que são feitas, por exemplo, no Instituto Butantan, mas em alguns laboratórios da USP também. Tá? Então, acho que é importante descrever brevemente quais os tipos de vacinas que existem e ficar claro que existem vacinas licenciadas para uso humano e vacinas em desenvolvimento. Entre as vacinas licenciadas, existem vacinas baseadas em organismos atenuados, então vacinas vivas, vacinas baseadas em organismos inativados, mortos por algum processo, por exemplo, tratamento por formaldeído, vacinas de subunidade, como vacinas proteicas, e essas proteínas podem ser purificadas do próprio patógeno ou podem ser produzidas de forma recombinante, vacinas polissacarídicas, compostas apenas de polissacarídeo ou com polissacarídeo ligado a uma proteína carregadora. E, dentre os tipos de vacina em desenvolvimento, existem vacinas para vivos recombinantes. Eu coloquei um asterisco aqui porque existe uma vacina licenciada para uso humano, que é recombinante. Ela foi licenciada na Europa, mas é uma vacina contra ebola, então é uma vacina de uso bastante restrito. Então, e além dessas vacinas, existem em desenvolvimento vacinas de DNA e RNA. Então, para ficar claro que boa parte, eu vou falar um pouco mais para frente, boa parte das vacinas que estão em fase 3, em desenvolvimento contra o coronavírus, elas são baseadas em tecnologias ainda não licenciadas. Exemplos de vacinas de organismos atenuados, então vacinas vivas, a vacina oral contra a poliomielite, a vacina Sabin, então ela possui 3 tipos de o vírus polio tipo 1, 2 e 3, e eles são vivos atenuados. A vacina contra a febre amarela também é uma vacina viva, atenuada. Existem vacinas de organismos inativados, então organismos mortos. O segundo tipo de vacina contra a poliomielite, que é a vacina Salk, dada por via intramuscular, é composta de 3 vírus da poliomielite inativados. A vacina contra a coqueluche, que é dada no Sistema Único de Saúde, ela é composta de uma bactéria inteira inativada por tratamento por formaldeído. E a vacina contra a influenza, que é dado também pelo SUS, é uma vacina trivalente em que o vírus ele é inativado por formaldeído e depois passa por um tratamento com detergente por isso ela é chamada uma vacina split, esse tratamento do vírus com detergente, você quebra o vírus também. Existem vacinas proteicas, aqui são exemplos de vacinas compostas de proteína purificada do próprio patógeno, como a vacina contra o tétano e a vacina contra a difteria, que são compostas das toxinas dessas bactérias, inativadas também por formaldeído. E um outro tipo de vacina contra a coqueluche, que é encontrada em clínicas particulares, e é possível que entre no Sistema Único de Saúde, a vacina acelular pertussis, em que componentes proteicos produzidos pela bactéria, Bordetella pertussis, essas proteínas são purificadas e compõem uma formulação vacinal. Existem vacinas de polissacarídeo, vacinas compostas apenas de polissacarídeo. O exemplo que eu trouxe é a vacina polissacarídica contra o pneumococo, que é composta de polissacarídeo de 23 serotipos. E existem vacinas conjugadas,
O exemplo também é pneumococo. Um segundo tipo de vacina que existe são as vacinas conjugadas. Então, o polissacarídeo conjugado a uma proteína. A primeira vacina contra o pneumococo licenciada foi a PCV7, que possuía polissacarídeos de 7 sorotipos conjugados a uma proteína, e depois foi substituída pela formulação PCV13. Atualmente é dado no Sistema Único de Saúde a PCV10, que são 10 polissacarídeos conjugados a uma proteína. Existem também vacinas proteicas produzidas de forma recombinante. Os dois exemplos são a vacina recombinante contra a hepatite B, em que o antígeno S de superfície do vírus da hepatite B é produzido em Saccharomyces cerevisiae, e por uma propriedade intrínseca da proteína, ela forma uma partícula, ela se automonta numa partícula nessas VLPs, que são as virus-like particles. A tecnologia é bastante semelhante, é usada para produzir a vacina contra HPV, contra o papilomavírus humano, em que a proteína L1 é produzida em levedura ou células de inseto. Então, essas proteínas também se montam em VLPs, e existe uma formulação com 2 genótipos de HPV, pelo SUS, se não me engano, é a vacina quadrivalente que é dada, com 4 genótipos de HPV, e existe nas clínicas particulares uma vacina com 9 genótipos de HPV. E como eu havia falado, essas vacinas de organismos recombinantes ou vacinas de DNA e RNA, elas estão em desenvolvimento. Então, a vacina de adenovírus de chimpanzé expressando a proteína spike de SARS-CoV-2 é a chamada vacina de Oxford, desenvolvida em conjunto com a AstraZeneca. E as 2 vacinas de RNA codificando a proteína spike de SARS-CoV-2 em nanopartículas lipídicas, essa tecnologia usada pela Moderna e pela Pfizer. Então, num momento de emergência, estão sendo desenvolvidas vacinas baseadas em tecnologias ainda não utilizadas em vacinas licenciadas. E acho que é importante falar aqui que existe uma certa gradação na imunogenicidade dessas vacinas. Em geral, vacinas baseadas em organismos atenuados, vivos, essas vacinas são mais imunogênicas, porque elas causam infecção controlada, logicamente, mas é uma infecção bastante semelhante a uma infecção natural, em patógeno. Então, você tem uma resposta imune robusta. E acredito que, por exemplo, que a vacina da febre amarela, ela induz uma imunidade que dura a vida inteira. Essa imunogenicidade é menor em vacinas baseadas em organismos inativados e também menor em vacinas de subunidade. Então, por exemplo, vacinas proteicas, elas são purificadas até por exigências de agências reguladoras, como o Anvisa, o FDA, e, na verdade, quanto mais pura a proteína, menos imunogênica. Então, são necessárias algumas estratégias para aumentar a imunogenicidade dessas vacinas, e dentre essas estratégias estão o uso de adjuvantes, que são imunopotenciadores. O mais comum é o hidróxido de alumínio, que está presente na vacina com a tríplice bacteriana, por exemplo, contra a difteria, tétano e pertussis. E uma outra estratégia é a utilização de sistemas de entrega, ou sistemas de delivery. Então, eu trouxe para vocês um exemplo de um projeto que eu desenvolvo há algum tempo no Instituto Butantan, que é de uma vacina nanoparticulada contra a pneumonia. Então, ela é uma vacina de proteína recombinante, purificada, como eu falei. Então, uma proteína que, por si só, ela não é muito imunogênica. E a estratégia para aumentar a imunogenicidade e também o nosso intuito é fazer uma vacina pulmonar, é utilizar um sistema de delivery, que são as nanopartículas. Então, só para introduzir o patógeno, essa vacina que nós desenvolvemos é contra o Streptococcus pneumoniae, o pneumococo, que é uma bactéria gram-positiva, alfa-hemolítica e encapsulada. É uma bactéria comensal humana e parte da microbiota da nasofaringe.
Apesar do pneumococo ser bastante comum, comumente encontrado na nasofaringe humana, o pneumococo ele causa doenças que podem ser doenças invasivas, como meningite, bacteremia, e pode causar doenças não invasivas, como pneumonia, que, embora seja não invasiva, é bastante grave, e causa também a otite média e sinusite, que são doenças menos graves, mas bastante comuns em crianças. Então, otite média é a causa mais comum de visita a pediatras. O pneumococo ele é classificado em 100 sorotipos, de acordo com a cápsula polissacarídica, e por isso as vacinas elas podem ter, por exemplo, 23 sorotipos de pneumococo, e anticorpos contra um sorotipo, ele tem pouca reatividade contra outro sorotipo. Então, se você for imunizado com um polissacarídeo, existe muito pouca reatividade e muito pouca proteção cruzada contra outro sorotipo. Mas existem alguns antígenos do pneumococo que são expostos na superfície da bactéria, acima da cápsula polissacarídica. E um exemplo que a gente usa como antígeno é a PSPA, a Pneumococcal Surface Protein A, a proteína A de superfície de pneumococo. Essa proteína que a gente utiliza como antígeno. Então, o projeto de pesquisa, então, ele visa a imunização pulmonar com nanopartículas contendo o antígeno PSPA, e o racional é fazer imunização pulmonar para induzir uma resposta local, para você ter a proteção local, no local da infecção, da entrada do patógeno. Não haveria necessidade do uso de agulhas, a imunização seria feita através de um inalador ou nebulizador, e já existe equipamento ou devices que são utilizados principalmente para fármacos que são inoculados com a utilização de um inalador ou nebulizador. Seria uma vacina estável, porque ela seria seca e transportada sem a necessidade de uma cadeia fria de transporte, e a utilização do antígeno proteico levaria a uma proteção independente de sorotipo. Acho que uma coisa importante para deixar claro é que esse é um projeto acadêmico, a maioria dos projetos que eu desenvolvo são acadêmicos, mas com potencial de aplicação. Inclusive, os dados que eu vou apresentar, os poucos dados que eu vou apresentar, são de uma dissertação de mestrado de um aluno. E aqui é um resumo do que foi feito. O gene da PSPA, de pneumococo, foi inserido num plasmídio de expressão E. coli. Esse plasmídio foi utilizado para transformar a bactéria. Essa bactéria, expressando a proteína PSPA, foi crescida em fermentador, foi induzida a produção da proteína. Essa proteína foi purificada em colunas catiônicas, colunas de troca iônica. Essa proteína foi absorvida em nanopartículas e as partículas produzidas foram testadas em camundongo. Então, foi analisada a indução de anticorpos séricos, IgG sérico, e a proteção contra um desafio experimental com pneumococo. Aqui, deixa eu ver se eu consigo, tem um pointer, né? Deixa eu ver aqui, pointer. Isso aqui, eu não sei se vocês estão familiarizados, é um gel de poliacrilamida, que a gente usa para avaliar a composição proteica, e as proteínas são separadas por tamanho. Tá ruim, né? Ele não pega... Acho que ele não tá pegando, eu vou tirar, porque ele pega a figura. Então, a Lane 2, você tem o extrato total da Escherichia coli produzindo a PSPA. Então, a proteína majoritária aqui, porque a bactéria é crescida em condições e depois induzida à expressão, e no caso de uma proteína que tem uma boa expressão, a proteína majoritária é a recombinante mesmo. Então, esse é o extrato total de coli. Então, após várias etapas de purificação, na coluna 6, na lane 6, você tem a proteína final após uma
duas colunas de troca iônica. Então, uma proteína de 43 kilodaltons é bastante pura. Essa proteína foi absorvida em nanopartículas do polímero PGA-CoPDL, aqui uma micrografia eletrônica mostrando a partícula absorvida com PGA-CoPDL, e ela tem um tamanho de 200 a 300 nanômetros, que seria um tamanho ideal para essas partículas serem fagocitadas por células apresentadoras de antígeno. Essas partículas foram depois formuladas em micropartículas com um tamanho de cerca de 2 micra, aqui também 2 micrografias eletrônicas mostrando essas partículas. E o racional disso é que uma nanopartícula seca de tamanho nanométrico, inoculada nos pulmões, ela tem a tendência de ser exalada por ser muito pequena. Então, essa formulação com a utilização de L-leucina, ela é seca e formulada em partículas micrométricas para que elas possam ir para o pulmão. Aqui é o protocolo de imunização. Acho que aqui agora eu consigo usar o pointer. Não consigo. O protocolo de imunização, nós imunizamos camundongos balbicê fêmeas. Foram dadas 2 imunizações com intervalo de 15 dias. 14 dias depois da segunda imunização foi feita a sangria para avaliação da presença de IgG sérico específico no sangue, no soro. E depois de uma semana foi feito o desafio com uma linhagem de pneumococo. Aqui mostrando a indução de anticorpos IgG específico anti-PSPA. O primeiro grupo é o salina, então você não tem anticorpos. O segundo grupo é um controle que a gente tem de PSPA purificada, inoculada por via subcutânea. O terceiro é um grupo importante que a gente mostra que somente a proteína purificada inoculada nos pulmões não é imunogênica. O quarto grupo são as nanopartículas sem proteína. E o quinto grupo são as partículas contendo PSPA adsorvido. Então, você tem a indução de anticorpos IgG em nível acima, inclusive, do nosso controle, que era o controle positivo de PSPA dada por via subcutânea. E aqui a sobrevivência depois do desafio com uma linhagem de pneumococo. Então, os animais que são controle negativo, salina, todos morrem. A proteína dada por via subcutânea, 50% de sobrevivência. Proteína purificada apenas, dada nos pulmões, nenhum animal sobrevive. A mesma coisa no grupo com as nanopartículas vazias. E o grupo em que as partículas são absorvidas com PSPA, a gente teve 67% de sobrevivência. E esse projeto continua, né? Na verdade, aqueles dados, esse último dado já foi publicado em 2018, que é a dissertação de mestrado do Tasso. E a gente continua com esse projeto com o teste de novas formulações de nanopartículas. A gente está testando nanopartículas lipídicas, a inclusão de novos antígenos proteicos, aquelas outras proteínas de superfície ou até proteínas citossólicas, que são fatores de virulência da bactéria, e a inclusão de adjuvantes. E no caso das nanopartículas, nós estamos testando a quitosana. E aqui mostrando que esse é um projeto que envolve vários laboratórios, é um projeto financiado pela FAPESP e pelo MRC, que é o Medical Research Council do Reino Unido. Então, a purificação de proteínas foi feita no Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas do Instituto Butantan, no laboratório da doutora Viviane Gonçalves. A formulação das nanopartículas foi feita na Liverpool John Moores University, no laboratório do Dr. Inhan Salem. E o nosso laboratório fez a parte de imunização dos camundongos, análise de resposta imune, e essa é a dissertação, os dados que apresentei são da dissertação de mestrado do Tasso da Costa Rodrigues, que inclusive fez graduação no Mackenzie em farmácia. E ele agora está no doutorado.
O pessoal da Teia Biomac tinha me pedido para falar um pouco dos problemas que eu enfrento na carreira. Como o Henrique falou, eu sou formada em Ciências Biológicas pela USP, eu fiz doutorado em Genética também pela USP e mudei um pouco de área, né? Depois, no pós-doc, hoje eu sou pesquisadora do Instituto, já faz um tempo, eu mudei bastante de área e eu considero um privilégio trabalhar no Instituto Butantan, um instituto centenário, que tem pesquisa, produção e a parte cultural, né, de todos os museus. Infelizmente, o Instituto está fechado no momento. E eu considero, como eu falei, um privilégio, né? Eu acho que se os alunos que têm interesse em trabalhar em pesquisa, eu acho que é uma carreira bem... eu tive assim muitas oportunidades e acho que o grande problema que existe atualmente é financiamento. O Estado de São Paulo está numa situação um pouco mais confortável, mas os estados que dependem de financiamento exclusivo do CNPq e da CAPES já estão numa situação complicada, já faz 2 anos. E a FAPESP tem mantido, é lógico que o Estado de São Paulo é impactado pela essa diminuição de financiamento da CAPES do CNPq, porque muitas bolsas ainda são, no Estado de São Paulo, são da CAPES do CNPq, e o que se imagina é que os próximos anos também sejam difíceis para a FAPESP, por diminuição porque a FAPESP recebe uma parte do ICMS e provavelmente vai ter uma diminuição de verba. E, no momento, acho que a grande preocupação da FAPESP e das universidades estaduais é esse projeto de lei que pretende devolver aos cofres do Estado o que eles consideram uma sobra, né? Uma sobra de dinheiro da FAPESP e das universidades estaduais. E, na verdade, no caso da FAPESP, a FAPESP aprova, por exemplo, uma bolsa por 5 anos ou um projeto de pesquisa por 5 anos, e esse dinheiro, a FAPESP já possui esse dinheiro, até por outros problemas que já ocorreram em outras crises. A FAPESP separa esse dinheiro, então o dinheiro que ela aprovou, ela tem. Então, isso não é exatamente uma sobra que existe no final do ano da FAPESP, em sim um dinheiro que já tem uma destinação. Então, acho que que nós teremos alguns anos difíceis para financiamento em pesquisa no Brasil, mas eu acho que quem tem interesse em trabalhar em pesquisa deve investir na área, sim, porque eu acho que é muito recompensador, tá? Gratificante trabalhar com isso. Obrigada. Muito obrigado, Eliane. Muito legal conhecer um pouco mais do que você faz. Acho que é muito importante a gente pegar essa perspectiva do que está acontecendo com a pesquisa no Brasil hoje. E legal a mensagem que você passa de encorajar a gente a seguir isso se é da nossa vontade. Só um recado para quem está assistindo. Se conseguir mudar o nome do Zoom para o seu nome completo, para a gente bater na lista de presença, por favor, fazer isso. E quem tiver pergunta, vai mandando que no final a gente vai abrir um espaço para responder. Agora eu vou passar a palavra para a Lola, vai se apresentar, fazer uma apresentaçãozinha também. Pode ir lá, Lola. Oi, Henrique. Bom, boa tarde para mim, boa noite, mas boa tarde para todo mundo, né? Meu nome é Ana Paula, mas todo mundo me conhece mais por Lola, então pode me chamar de Lola sem problema nenhum. Antes de eu começar e de eu falar do que eu estou fazendo no meu trabalho e tal, eu queria só, primeiro, agradecer a Eliane. Eliane, foi demais a sua apresentação, me deu muita saudade mesmo, tá? Passei bons tempos no Butantan. E só continuando aqui, o que você estava falando sobre o que está acontecendo na pesquisa no Brasil é grave, né? É uma coisa que vai ter consequências mais tarde. Vocês já estão sofrendo um pouco agora, mais tarde ainda vai ter consequências piores. Mas saiba que o Instituto Butantan é muito reconhecido. E é mesmo, internacionalmente falando, é reconhecido, tá? Onde eu trabalho, nós temos acordo com o Instituto Butantan hoje.
o Ricardo Palácio está falando com a organização onde eu trabalho. Então, assim, o Instituto Butantan é uma referência. Então, assim, eu só tenho muito orgulho de onde eu venho. E eu acho que a Eliane falou tudo que precisava falar sobre o Instituto Butantan. E eu como ela, eu, assim, se é isso que vocês querem, eu acho que tem que correr atrás. E o Butantan é referência. Tem muita gente boa lá dentro. Demais. Bom, terminando essa minha breve introdução, agora eu gostaria de agradecer a Teia Biomac por esse convite, né? Também tenho orgulho de ter feito a Faculdade Mackenzie, né? Faz muitos anos, melhor não falar que anos que foi, mas tudo bem. É uma geração muito antiga, né? Que eu fiz parte. Eu sei que mudou bastante o currículo, né, do Mackenzie, eu sei que alguns professores mudaram também, outros ainda estão lá, mas, assim, eu guardo bons momentos da minha época da faculdade. Bom, agora eu vou parar de falar um pouquinho, parar de falar de nostalgia, vamos falar do presente, do que estou fazendo agora. Deixa eu só compartilhar aqui. Então, vamos lá. Tá todo mundo vendo minha tela? Sim. Deixa eu só colocar em... Gente, olha só, na verdade, eu tinha pensado, essa não é uma aula, mas é mais uma apresentação mesmo, né, o que está acontecendo nessa época de epidemia, né, ou melhor, de pandemia, e como que os organismos de saúde pública, como que eles se organizaram para responder a essa pandemia que está acontecendo hoje, tá? E o que isso tem a ver com o trabalho que eu faço. Mas, antes disso, eu só queria dar assim, se vocês quiserem mandar pergunta, pode mandar. Eu não vou estar vendo porque está em modo apresentação, então não vou ver, tá? Mas manda pergunta, que aí, se eu puder responder mais tarde, com o maior prazer, tá bom? Bom, então, o tema de hoje, como eu falei, o tema da pandemia e como que os organismos de saúde pública responderam a essa pandemia que a gente está vivendo. Então, a primeira coisa, né, sobre o que nós vamos falar, né? Quando que é declarado estado de pandemia, que é uma situação muito delicada, né? Não acontece, ainda bem, tão frequentemente assim, e existem regras para que isso seja declarado. Depois a gente vai falar um pouquinho, né? Como que uma vacina sai do laboratório e vai para o mercado, e acho que eu vou fazer um gancho com o que a Eliane falou. Quanto tempo leva, né, essa vacina sair do laboratório e chegar até o mercado, tá? E aí eu vou entrar no meu trabalho que eu faço hoje com a CEP, que é uma organização internacional não governamental, né? E mais especificamente da rede de laboratórios centralizados. Mais uma vez a palavra, né, teia, rede, network, que aparece por aí. Então, um pouquinho sobre mim, só falando rapidamente, né? O Henrique já me apresentou, eu fiz faculdade no Mackenzie, depois eu fiz mestrado e doutorado pela USP, em conjunto com o Butantan e com o IPT. Eu desenvolvi minha pesquisa no laboratório do Butantan, foi onde eu conheci a Eliane, né? Depois de sair do Butantan, eu me mudei para a França, onde eu moro hoje, e mais um tempo depois eu fiz um mestrado, um MBA, né, em gestão e marketing, né? E eu redirecionei um pouquinho a minha carreira para a indústria farmacêutica. Eu saí da área acadêmica e fui mais para a indústria farmacêutica, né? E é onde eu estou até hoje, né? E eu me especializei dentro dessa indústria farmacêutica em gestão de projeto para pesquisa e desenvolvimento em vacinas. Então, eu trabalho com vacinas desde que eu saí do Butantan, praticamente. Eu tenho especialização em lidar com equipes que são multiculturais, e eu comecei a fazer uma especialização também em coach, porque, eu vou explicar um pouco mais tarde por que também, em análise corporal. Então, eu trabalhei em algumas indústrias conhecidas, como a Sanofi Pasteur, na sede mundial, aqui na França. Trabalhei na Merck, trabalhei na Solvay, que é um pouco mais química, não tanto farmacêutica, mas já trabalhei com eles também. E hoje em dia eu trabalho para a CEP. Então, como eu falei, né, como é que a Organização Mundial de Saúde, ela declarou a pandemia, né? E por que foi declarada essa pandemia? Então, como eu falei, é um estado de urgência muito particular, né? Então, essa sigla PHEIC, né? Ela está em inglês, mas traduzindo para português, significa Emergência de Saúde Pública de Preocupação Internacional. Então, a OMS, ela se organiza em vários comitês,
e eles vão sentar e vão considerar 4 questões para declarar esse estado de pandemia, que não é qualquer coisa. Declarando esse estado de pandemia tem consequências atrás, que todos os países vão sofrer. Então, a primeira coisa que esse comitê vai avaliar é o impacto do evento na saúde pública. Se é grave, se não é grave. Claro que não é uma coisa assim, sim ou não, é uma coisa um pouco mais detalhada. Tá? Se trata-se de um acontecimento que é invulgar, que é inesperado, ou alguém já sabia que ia acontecer. Tá bem? A terceira coisa que eles olham é se ocorre um risco de propagação internacional, ou se é uma coisa muito localizada. Né? Porque quando é muito localizado, não é uma pandemia, já tem outras características, e eles falam mais de epidemia. E se existe um risco significativo para as viagens internacionais ou para o comércio. Então, uma vez que eles avaliaram essas quatro questões, e eles declararam, então, que nesse exato momento, no dia 11 de março, né, a OMS declarou pandemia no mundo. Né? Nesse momento, desse 11 de março, eu estava com a Yu, é sério, estávamos juntas, foi um evento. E naquele momento nós tínhamos 4.000, aqui está escrito, né, 4.291 pessoas que haviam perdido a vida naquele momento. Hoje já nem sei mais que número que nós estamos já bem mais alto que isso. Então vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho agora de como que uma vacina vai sair do laboratório para o mercado. Né? A Eliane trouxe para a gente assim, eu acho que o exemplo dela é muito bom, falando da pesquisa. Ela falou pesquisa básica, mas de básica eu acho que não tem nada, porque é uma coisa bem, muito de tecnologia de ponta, tá? E que existe, assim, ainda bem que existe pessoas, como Eliane e como outras pessoas que estão aí estudando essas tecnologias novas, né? Para trazer para o mercado essas inovações. Só que essas inovações não são trazidas assim tão facilmente, tá bem? Então, uma vez que, vamos pegar o exemplo da Eliane, tá? Ela publicou e a pesquisa dela está avançando, e aí tem um certo momento que a pesquisa dela sai do laboratório e vai para a próxima fase. A gente começa a falar de fase pré-clínica, que é onde eles vão começar a testar o candidato da vacina em cobaias, em animais, para saber se o animal, e ela já está fazendo um pouco disso também, né, mas não é caracterizado ainda como fase clínica, pré-clínica. Tem que ter uma caracterização, tem que ter mais outras regras para seguir também. E é nesse momento, então, que vão ser testados, que vai ter o antígeno é testado em animais para saber se tem um efeito colateral, se o animal sobrevive, se tem algum efeito, né, na perda de peso, enfim, são vários parâmetros que são avaliados. Eles testam também diferentes tipos de animais, não somente em roedores, mas também em animais um pouco mais evoluídos, e chegando até os primatas. Uma vez que passa por essa fase clínica, que pode demorar de 1 a 6 anos, tá bem? A gente entra na fase 1 de testes clínicos. Isso significa que, uma vez que passou essa fase, houve uma autorização para testar o candidato vacinal em humanos. Então, pela primeira vez, a gente consegue testar a vacina em humanos. E nessa fase 1, o que a gente vai olhar? É principalmente a segurança do antígeno. E por isso que é testado em muito poucas pessoas. É um grupo muito pequeno de pessoas onde é testada essa vacina. Passando essa fase, que dura mais ou menos 1 aninho, nós vamos para a fase 2. Na fase 2, nós temos o principal objetivo é de testar a eficácia e os efeitos colaterais da vacina, né? Se a pessoa fica com dor de cabeça, ou se fica com febre, se tem efeito local, tudo isso é avaliado nessa fase 2, tá? Nós vamos olhar um pouquinho mais para frente, mas muitas dos candidatos hoje que a gente tem do Covid estão nessa fase 2 hoje. E nessa fase, então, a gente aplica-se, né, ao candidato vacinal em um grupo um pouco maior de pessoas. 2 anos depois, mais ou menos, né, são coisas assim, não são estimadas, não é 2 anos, é mais ou menos o período que eu estou falando. A gente entra em fase 3, que é a tão famosa fase que a gente tem nos estudos que são em larga escala, né, normalmente, onde a gente vai testar a eficácia e a efetividade e a segurança da vacina, de novo.
Então, esses estudos envolvem muitas pessoas, em geral, em diferentes localidades do mundo. Então, são centros que são especializados em lidar, não é lidar, nem sei como a gente fala, mas enfim, eles chamam, enfim, eles selecionam as pessoas especiais para fazer parte desses estudos, e demora também bastante tempo para avaliar a fase 3 total. Em geral, entre 1 a 4 anos. Em 1 a 4 anos, assim, eu não conheço nenhuma vacina em fase 3 que demorou 1 ano para passar pela fase 3. Em geral, é muito tempo. Passando da fase 3, então a vacina é autorizada pela agência regulatória local para ir para o mercado, né? E a gente está falando aqui da fase de pós-market, que eles chamam, né? Depois que a vacina está no mercado, existe toda a fase de monitoramento, que é uma fase extremamente importante de farmacovigilância, né? E que é onde quando a gente vai olhar em larga escala, maior ainda, uma escala maior ainda, né, que é a fase 3, como que a população vai reagir realmente com essa vacina. Então, assim, em geral, uma vacina demora, né? Deixa eu só puxar porque tem a barra aqui que está me atrapalhando e eu não consigo ver direito quem está embaixo. Então, em geral, a vacina demora faz todo esse percurso desde que saiu do laboratório, passando pela fase clínica, fase 1, fase 2, fase 3, lançamento do mercado e ainda continua um monitoramento na fase 4. Tá bem? E aí que eu mostro, então, de novo, então, quanto tempo leva, né? A gente já falou. Então, em média, o tempo entre o laboratório e lançamento no mercado é de 5 a 13 anos. Só que, em épocas de epidemia, isso não é possível. A gente está em epidemia, né? Em pandemia. Como que a gente pode responder de uma maneira mais rápida e diminuir esses tempos, né, entre uma vacina sair da pesquisa e ir para o mercado? Então, só mostrei aqui de novo, né, que as grandes fases, né, de avaliação da vacina, e que hoje a CEP, que é onde eu trabalho, a proposta dessa organização não internacional é de diminuir de 5, né, em geral são 10 anos até chegar no mercado, de 1 a 2 anos. E é o que a gente está fazendo. Tá? A gente está pegando os candidatos vacinais que tem do Covid e colocando o mais rápido possível no mercado. Só falando rapidamente, né? Quando a gente fala de ciclo de vacina, de produção de vacina, a gente não pode esquecer que por que nós temos essas diferentes fases, né, de teste? Que essas fases é onde a gente vai testar se vale a pena ou não. O vale a pena não é subjetivo, tá? É uma coisa que realmente tem vários critérios atrás de cada avaliação. Se a vacina ela segue para a próxima fase. Hoje, são dados do Covid que eu tenho aqui, tá bem? Hoje nós temos mais de 300 projetos em desenvolvimento, são projetos que estão ainda na fase de laboratório, tá bem? Em seguida, nós temos 166 vacinas no mundo sendo testadas em diferentes fases, né? A grande maioria está em fase pré-clínica, nós temos 135 candidatos em fase teste hoje, de pré-clínico. Em fase 1, nós temos só 20. Em fase 2, 11. Em fase 3, 6. Em fase 4, nós temos 0. Eu não sei se vocês conseguem ver, porque assim, como fica a foto em cima, vocês conseguem ver a fase 4? Acho que não sei. Bom, então assim, hoje em dia nós temos nenhum... Então, da fase 3, como eu falei, né? Se algum candidato sair daqui, ele vai ser autorizado para entrar no mercado, e aí nós vamos ter a vacina, que vai entrar então para a fase 4. Então, é isso, assim, isso é como que uma vacina sai do laboratório e chega até o mercado. E agora eu vou falar um pouquinho onde eu trabalho, o que eu faço, qual é o link com o Covid, né? Então, só rapidamente, né? A CEP, como eu falei, é uma organização não governamental internacional. Aqui está o que quer dizer isso, né? A CEP. E ela foi lançada em 2017, durante a reunião de Davos, né, que aconteceu nesse momento, com várias pessoas envolvidas. Temos o diretor da Gavi, que é uma outra organização internacional, temos aqui o primeiro-ministro da Noruega,
aliás, se falar, a CEP, na verdade, é uma organização internacional que a sede dela na Noruega. Temos também envolvidos a Wellcome Trust, que é uma outra agência financiadora. Temos, obviamente, o Bill Gates também envolvido nisso tudo. Tá? Então, hoje tem outros órgãos envolvidos, não são só esses 4, tem outros também que estão envolvidos com a CEP. E agora eu vou falar um pouco do meu trabalho em si, né? Eu trabalho, que a gente chama a gente está constituindo uma rede de laboratórios centralizados. Eu vou explicar o que é, rapidamente, que é, assim, o que eu queria trazer hoje, agora, seria o trabalho de uma pessoa que trabalha com vacinas tem várias áreas, né? A Eliane trouxe uma área que é super fundamental, super importante, e eu vou trazer uma outra área, que é uma área, tá, uma vez que a gente está com a vacina um pouquinho mais avançada, o que a gente pode fazer com isso? Então, assim, vou só baixar aqui. A questão é, hoje em dia nós temos diferentes vacinas que são testadas em diferentes lugares do mundo e usando diferentes métodos. Vocês podem imaginar que isso pode gerar muita confusão. Imagina um laboratório tipo Delboni, que eu lembro ainda do nome deles, tá? Tem vários Delbonis em São Paulo. Imagina que dentro desse vários Delboni em São Paulo, cada um deles tem um tipo de análise diferente e soltam um tipo de resultado diferente. Isso gera muita complicação. Tá? Então, a ideia é centralizar todos os laboratórios que trabalham com a gente para que eles usem os mesmos testes e soltem os mesmos resultados, tenham os mesmos resultados. E é isso que eu falei, é o que a gente está formando agora, né? A rede de laboratórios centralizados. Né? Então, como que a gente faz para que todos os laboratórios da rede tenham os mesmos e bons resultados? Então, eu vou fazer só uma analogia, na verdade, não falar mais de laboratório, não, vou falar de pizza, né? É uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo gosta, que é uma coisa fácil de entender. Como é que a gente sabe que a pizza que a gente come na Noruega, nos Estados Unidos, no Reino Unido, é a mesma pizza que a gente come na Itália? Tá? Eu vou fazer só um paralelo para a gente entender como é que vai funcionar esse projeto que eu estou trabalhando. Então, na Itália, a gente tem um pizzaiolo lá dizendo que se você usar a receita dele com essa farinha, com esse tomate, com esse queijo, você vai ter uma verdadeira pizza italiana. Tá? Mas, chegando lá no Reino Unido, você tem pizza com batata frita. Para eles é pizza. No outro lugar, você vai ter pizza com frango. Para eles é pizza. Ou ainda, vai usar uma outra receita, lá na Noruega, ele vai falar que a pizza havaiana. Nem sei o que vai dentro. Não quero saber. Parece muito boa aqui. Então, assim, cada uma dessas pessoas constitui um laboratório. Então, cada um tem a sua receita. Então, cada um tem a sua forma de fazer sua pizza. Tá? Só que o italiano falou, não, isso não é bom. Então, o que ele vai falar? Ele vai fazer? Ele vai ensinar como fazer a pizza como ele faz. E não é só ensinar como fazer a pizza como ele faz. É mais do que isso. Ele vai ensinar qual é o ingrediente que ele precisa comprar, que tempo de temperatura ele precisa usar, que tudo, desde o mínimo detalhe até chegar na verdadeira pizza italiana. Tá? É o que a gente está falando aqui de transferência de tecnologia. Então, o italiano ele vai transferir a tecnologia dele para os outros países. E é exatamente isso que a gente está fazendo dentro dessa rede de laboratórios centralizados. Então, para você fazer uma boa pizza, o que você precisa? Né? No caso aqui, né? Ingredientes, receita, e aí você precisa peraí que está mexendo aqui. Só que vamos voltar agora para o nosso mundo de vacinas. Então, para você realizar bons testes, do que você precisa? Você precisa de bons reagentes e de um bom método. Tá? A rede de laboratórios centralizados, o que ela é? É isso aqui que eu estou mostrando hoje. Nós abrimos licitação pública, né, para todos os laboratórios do mundo que quisessem participar dessa rede. Essa rede ela é capacitada para testar os candidatos vacinais que estão em testes, tá? No mundo inteiro do Covid.
Quem quiser participar, entre em contato com a CEP, e a gente, então, vai falar assim, tá, nós temos uma rede de laboratórios que foi capacitada, que foi treinada, que houve uma transferência de tecnologia de um laboratório para todos os outros, então nós garantimos que os resultados que você vai ter nos Estados Unidos, no Canadá, ou na Índia, ou em Bangladesh, é o mesmo, porque nós estamos usando os mesmos ingredientes, no caso, os mesmos reagentes, e os mesmos métodos. E, então, assim, essa centralização é feita pela equipe com a qual eu trabalho, né? Eu trabalho com gestão de projetos, então significa o quê? Desde da licitação que a gente abriu para todos esses laboratórios aqui que vocês estão vendo, né? Nós fizemos toda a parte de avaliação, né, de cada um deles. Nós tínhamos recebido 32 aplicações, né? Somente 7 passaram, né? São esses 7 que vocês estão vendo aqui. Desses 7, nós elegemos um, que foi o laboratório que transferiu a tecnologia para os outros 6. E, então, a gente acompanha, né, todo esse processo, né, de transferência de tecnologia. E agora nós estamos entrando na fase, tá, agora que a gente terminou de fazer a transferência de tecnologia, nós podemos receber as pessoas, os laboratórios que querem testar os candidatos deles, né, dentro dessa nossa rede de laboratórios. Então, nós estamos numa terceira etapa. E eu, como gestora de projetos, eu trabalho em uma área bem transversal, né, com diferentes funções. Então, são desde a área de planejamento, né, como quando a gente começa, quando a gente precisa mandar os reagentes, por exemplo, quais são os documentos necessários, quem são as pessoas que a gente precisa falar, enfim, tudo isso, né, eu vou organizando com as equipes. Aí eu queria só terminar a minha apresentação. Assim, eu acredito que vocês ainda estão na faculdade, né? Acho que vocês têm muita coisa para fazer, muita coisa para conseguir, enfim, para determinar na vida de vocês, mas saibam que nada é para sempre, isso é bom. Se fosse para sempre, ia ser muito difícil fazer uma escolha, né? Eu diria assim, que para vocês conseguirem o que vocês querem, antes de mais nada, ter o bom conhecimento daquilo que você faz. Então, conhecimento técnico é muito importante, tá? Sem isso, não dá. Segunda coisa que para mim é extremamente importante e que eu aprendi muito tarde na minha carreira é desenvolver as suas capacidades interpessoais. O que eu chamo isso? É fazer o tal do autodesenvolvimento mesmo, né? Eu aprendi muito tarde isso. Se eu soubesse, não é só como eu me conheço, né? Mas é assim, como que eu me relaciono com as outras pessoas, entender como que você consegue comunicar com diferentes tipos de pessoas, você consegue sair na frente dos outros. Tá? Trabalhar o teu network é muito importante também, a sua rede. E isso vocês já podem fazer isso dentro da faculdade. É uma coisa que na minha época, não se falava muito, não era uma coisa que estava... Não é que não fazia diferença, não se falava naquele momento, né? Eu acho que é muito importante, né? Começar a planejar seus próximos passos, tá? Uma vez que você terminou a faculdade, antes de terminar a faculdade, quais são os próximos passos? E tem que ter isso claro, sabe? Começar a correr atrás das informações, eu acho bem, bem interessante. É importante fazer isso, né? Persistir e insistir, porque cair, vocês vão cair várias vezes. Só tem que persistir e insistir, sempre. E comemorar a cada etapa. Porque, assim, a gente se cobra demais. Não adianta se cobrar demais sem comemorar. A gente precisa comemorar a cada... Nem que seja pequenas etapas, melhor ainda, a gente comemora. Isso, para mim, são as etapas para o sucesso. E, só para terminar, eu queria, né, porque assim, comecei a fazer esse trabalho de desenvolvimento pessoal, já faz alguns anos, né? E eu uso isso nas minhas equipes hoje, tá? E desde que eu comecei a usar, hoje eu sou coach em análise corporal, desde que eu comecei a usar isso, assim, as equipes tem havido uma grande melhora, né, de como que a gente se organiza dentro do nosso trabalho, um bem-estar geral, e assim, óbvio, né, e até já, né, tive até uma excelente notícia semana passada, que eu não esperava, então assim, há um campo muito grande para essa área de coach dentro
da pesquisa e dentro também da indústria, óbvio, né? Então, eu vou abrir a oportunidade para 3 pessoas. As 3 primeiras pessoas que entrarem em contato comigo pelo Instagram, pelo direct, eu vou dar 3 sessões de coaching. Então, uma para cada uma. Então, 3 pessoas que entrarem em contato comigo hoje, eu vou dar a sessão de coaching para vocês, tá bom? E, óbvio, eu vou estar disponível. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa depois dessa aula, com o maior prazer, eu estou disponível. E é isso. Obrigada. Muito obrigado, Ana Paula. Achei muito legal que as duas encerraram de uma maneira encorajando a gente. Achei muito legal. Casou muito bem, né? As duas propostas e muitas informações bem valiosas para a gente. Tem algumas perguntas, acho que algumas perguntas que iam mandado previamente para a gente foram respondidas, a maioria delas. Vou começar com a pergunta da Camila, que mandou no chat aqui, para a Eliane. A Camila perguntou as vantagens e desvantagens da vacina em spray, nanopartículas, contra a versão subcutânea que ela apresentou. Primeiro, eu queria falar, a Vitória, eu vi que tinha alguma coisa no chat. Vocês estavam vendo 2 telas, é isso? É porque eu estou com 2 telas aqui, eu não vi que estava. Mas deu Vocês para... podem. Mas eu acho que vocês podem ligar o microfone e falar mesmo, para a gente parar, se eu estou fazendo alguma coisa errada, tá? É que eu estou com 2 telas aqui, ele devia estar aparecendo as 2 telas que eu tenho. Desculpa, qual é o nome da pessoa? É a Camila, a Camila. nossa Tá. professora. Então, uma vacina, primeiro essa vacina que a gente está desenvolvendo é uma vacina para dar por via pulmonar. Então, a ideia é que você tenha resposta imune no local de entrada do patógeno. E seria uma vacina seca, porque existem alguns devices em que você pode inocular um fármaco seco direto. Então, você não teria essa cadeia de frio que é necessária para transportar vacinas ou outros medicamentos e que encarece muito o produto. E não utilizaria agulhas, que também é um custo alto para o programa de vacinação, mas basicamente, por exemplo, a vacina contra a influenza, você dá por via intramuscular, mas ele é um patógeno respiratório, né? Então, acho que existem vários grupos que trabalham mesmo para você ter uma resposta imune mais no local por onde o patógeno entra. Não sei se isso... Se a Camila quiser perguntar alguma coisa, ela... Perfeito. E, aqui tem uma pergunta que não foi direcionada, mas tem 2 perguntas que abrangem mais ou menos a mesma coisa. Eu vou fazer elas juntas. Aí, quem se sentir mais confortável para respondê-las. A primeira é, se nos testes pré-clínicos de vacinas humanas é obrigatório testar em macacos. E se teria outras opções tecnológicas para evitar o uso de animais no processo de produção? Então, é bem sensível essa pergunta, né? Como a gente fala, é isso mesmo, sensível. E hoje em dia tá havendo falta de macaco, né, no mercado, porque precisa testar no macaco. É uma obrigação, tá? E para você testar no macaco, você precisa pedir para Deus e mundo e provar por que se precisa testar no macaco. Não é uma coisa trivial e passa-se por comitês de ética que são extremamente severos e rígidos, que vão olhar a sua demanda, o porquê você precisa chegar ali. Se você não tiver bons resultados que corroboram que vale a pena testar, né, nem passa perto, nem passa perto. Então, assim, hoje em dia não existe outra alternativa ainda para evitar o uso de macaco, de primatas, né? Existem vários tipos de primatas, mas tem 2 deles que estão um pouquinho mais usados, né? Mais usados. Mas hoje em dia não tem nenhuma alternativa, infelizmente. Mas os estudos que a gente tem, né, de macacos são pequenos, no máximo 4 por grupo, é muito pouco. Em relação, quando se compara com roedores, você está falando de 20 animais por grupo, enfim, depende do tamanho do estudo, né? E uma outra pergunta, de como funcionam os registros das doses das vacinas
para poder informar a porcentagem de cobertura vacinal? Essa pergunta é bem cabeça. E eu não sei responder, porque ela é uma pergunta bem cabeça. Eu posso olhar, eu vou ter o maior prazer de responder depois, sim. E agora eu não consigo responder. Tudo bem. A A gente pergunta pode... é no Brasil, para saber qual a cobertura, é isso? Eu acho como que é que funciona esse registro dessas acho que é doses? centralizado, algum sistema centralizado. Todos os postos de saúde, eles registrado em um sistema nacional qual a dose, quantas doses foram inoculadas. Eles sabem quantas doses eles receberam também. Mas uma coisa que eu já ouvi há muito tempo em um congresso é porque que o Brasil não tem um sistema individual, eletrônico, né, de controle de cada pessoa. Que a gente tem tanta informação fácil, por exemplo, do CPF da pessoa, ou do transação bancária, isso seria muito simples controlar no Brasil com um sistema de informática que existe, por exemplo, de banco, mas isso acho que não foi feito até hoje, acho que está em planejamento há muito tempo e nunca foi feito. Acho que muitas vezes a pessoa chega no posto e fala, não sei se tomei essa vacina e toma de novo. Né? E eu conheço casos, assim, de pessoas que eu conheço fazendo isso. Então, acho que é realmente algo bem comum mesmo. E uma última pergunta aqui, que foi questionada sobre vírus sazonais. Se o Covid pode vir a se tornar um vírus sazonal. Ou se não tem Olha, ainda esse estudo sobre isso. assim, eu estou fora da pesquisa, né? Enfim, apesar de trabalhar com a vacina, eu mesma não estou envolvida na área da pesquisa mesmo da vacina. Estou na área mais de teste da vacina. Pelo que eu ouvi falar, né? Até hoje não se achou nenhum artigo que fala sobre sazonalidade do vírus, mas eu não foi o que eu ouvi falar. Não sei se é o que acontece. Eliane, você sabe alguma coisa? O que eu li é que me falaram, o pessoal da virologia do Butantan, que coronavírus, os outros coronavírus, eles são sazonais. O problema desse é que você pegou uma população totalmente naiva, né? Originalmente ninguém tinha imunidade nenhuma. Então isso pegou, por exemplo, Manaus, que é quente, ou pegou o vírus se espalhou mesmo em lugares quentes no verão. Mas que a tendência é, depois de você ter uma certa imunidade da população, que ele afete mais no inverno do que no verão. Foi o que eu li, né? Tá. Bom, acho que a gente recebeu algumas outras perguntas, só que eu acredito que todas foram respondidas de acordo com a apresentação de vocês. Então, acho que... Posso fazer uma pergunta para a Ana Paula? Claro, claro. Não sei se eu entendi direito. Você tem 7 sítios. É a mesma vacina que esses 7 sítios vão testar? Ou eu não entendi direito? Não, na verdade, assim, como a capacidade, né, como existe muitas pessoas, muitos laboratórios testando a vacina, né, a ideia imagina só a rede de laboratórios Del Boni, né, tem várias pessoas em São Paulo precisando fazer teste de sangue, um laboratório não dá conta. É o mesmo princípio. Então, tem vários desenvolvedores de vacina e um laboratório não vai dar conta de testar a vacina. São testes analíticos que a gente faz. Né? Um só laboratório não dá conta. Então, a gente tem essa rede de laboratórios no mundo, espalhado pelo mundo, que aí sim vai dar conta da demanda que tem de fazer esses testes analíticos dessas amostras que estão vindo dos testes clínicos. Né? E as amostras saem do teste clínico. Tá. São protocolos standardizados, por exemplo, para medir IgG, para medir se a pessoa está colonizada. Isso. Então, a gente quer pegar desde a fase pré-clínica, né? Imagina a Moderna, por exemplo, ela está mais avançada, ela está em fase 3 já, né? Então, ela tem amostras da pré-clínica, fase 1, fase 2, e está saindo fase 3 agora, né? Então, todas essas amostras precisam ser testadas em algum lugar. Então, a gente oferece essa rede de laboratórios para eles testarem. E a ideia de ter laboratórios no mundo todo é para evitar mandar as amostras de um lado para o outro, que hoje em dia está difícil as expedições, tá? Não é tão difícil, é um pouco mais complicado que antes, né? É isso. Bom, acho que em nome de toda a equipe da TEI, a gente quer agradecer muito mesmo a presença de vocês. Foi muito enriquecedor
tudo que vocês apresentaram para a gente hoje. A gente está muito feliz com o resultado. Foi muito mais do que a gente esperava. E agradecer mesmo de coração por acreditar na gente, acreditar no nosso projeto, na seriedade do projeto. E pedir para quem está participando abrir a câmera para a gente tirar um print assim com todo mundo para fazer esse registro. Quem puder. Estou abrindo a câmera. Se alguém tiver dúvidas também depois, é só chamar a gente no Insta, a gente pode entrar em contato com a Lola, com a Eliane também para perguntar. Parece que tem gente com a câmera bloqueada, né? Você que vai tirar, Camila? Beleza. Não sei se vai ter mais gente que vai botar. Tá. Tem gente que não consegue abrir a câmera. Não sei se... Vitória, não sei se tá bloqueada a abertura de câmera, não? Quem? A Ior? A Ior eu liberei. Quem mais? Na verdade, não, mas quem que tá com problema? Ana Eles Flávia. estão postando aqui, ó. Ana, Isabela, Iur, e Ana Flávia e Bianca. Ó a Iur ali, ó. Bom, tirei de uma. Ótimo. Boa, pessoal. Feito. Ok. Se a Lola e a Eliane quiserem falar mais alguma coisa, acho que a gente está encerrando. Querem Só algum gostaria de recado? terminar, eu achei a organização muito boa de vocês mesmo, tá? A proposta é excelente de divulgar as ciências de maneira fácil para todo mundo. Eu acho que é bem legal e não é só dentro da área, né, quem já fez biologia ou coisa parecida, né? Eu acho que isso pode se estender para qualquer área, não tem problema nenhum. E é bem enriquecedor, porque hoje em dia não dá mais para trabalhar fechadinho no nosso mundo, né? Aquela coisa. Eu aprendi na marra, né? Então, hoje eu trabalho com diferentes pessoas, não é nem diferentes pessoas, assim, diferentes funções. Então, desde advogado, eu começo com advogado, enfim, né? O que eu vou falar com advogado? Mas você fala com advogado. Então, é importante saber comunicar, né? O que você sabe fazer de forma fácil para que o advogado, por exemplo, entenda o que ele precisa entender para poder fazer o trabalho dele bem feito. E vice-versa, ele precisa traduzir a linguagem dele para mim, para eu entender. Tá, isso é importante para eu guardar e passar para as outras pessoas. Então, é um exercício que a gente tem que aprender a fazer desde sempre. Não é nem desde a faculdade, desde sempre. Sim, até se houve algum problema, a gente pede desculpa, porque a gente também está aprendendo muito com isso. Está sendo um processo muito rico para a gente.